Deus, queria que você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e é de fato Deus zeloso, acautelai-vos para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes ofereceram sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, segundo os seus deuses. Poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não façam ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermentos. Durante 7 dias, como pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês por você saiu do Egito. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa tarde, por cada um que está aqui nessa conferência, até transbordar. Que teu Espírito Santo possa ser revelado aqui em nosso meio. Que teu Espírito Santo venha transbordar nesse lugar. Pai amado, que nós vamos, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade, que nós vamos dar liberdade para que o teu Espírito Santo, o nosso amigo, se manifeste aqui em nosso meio. Que nós vamos transbordar aquilo que nós carregamos, que é a sua presença. A sua presença é que nos importa. A sua presença é aquilo que nós temos mais de precioso. Que teu Espírito Santo possa usar a minha vida a partir de agora. Que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir nesse lugar. Que a tua presença venha a ser revelada, venha a ser manifesta. Que a tua presença venha a ser a única coisa que nós queremos aqui. Por isso que nós deixamos as nossas casas, os nossos lares, é pela sua presença. E é isso que nós queremos aqui nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Pode se assentar. É um prazer estar aqui de novo. É uma honra, né? Estar aqui minha esposa, a Jéssica, o David. Pode chamar ele de Chico, que ele gosta, né? Da Emaús. A gente também está em conferência e é uma honra servir vocês aqui. Eu queria falar com vocês sobre a presença. Porque a gente transborda daquilo que a gente está cheio. Transbordar é isso, né? É quando a gente carrega algo, quando a gente está cheio de algo e aquilo transborda. Só que a pergunta que o Espírito Santo tem para fazer para você nessa tarde é: o que você tem transbordado? O que é aquilo que transborda? Se eu encher esse copo aqui, ele vai transbordar. Tem gente que pode estar cheio de cansaço, né? O que ela vai transbordar? Cansaço. Tem gente que está muito triste. O que ela vai transbordar? Tristeza. Tem gente que está ferido. O que ela vai transbordar? Suas feridas, as suas mágoas. Tem gente que está cheio de raiva, de ódio. O que ela transborda? Raiva e ódio. Mas o que me chama a atenção também na palavra transbordar
Fala para o seu irmão, a gente transborda para ser limpo. Olha como o Espírito Santo é. Ele vem entrando, invadindo as nossas vidas, vem nos limpando. Aquele ódio, aquela mágoa vai saindo, aquela sujeira, aquela impureza. E a gente começa a transbordar dele, não de nós. E é isso que Deus trouxe você aqui, né? Tem aquele transbordar, que é aquilo que a gente está carregando de ruim. E tem também esse momento, né, que a gente para como igreja. Independente de como você entrou aqui, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, medo, e veio transbordando isso. Mas o que importa é o que está nesse ambiente, que é o Espírito Santo de Deus. Então ele vai começar a entrar na sua vida e vai começar a transbordar essa sujeira, até que ele te purifique e você só transborde a presença dele. E o que me chama a atenção aqui nessa passagem, parece ser muito pesada, e ela é que Deus tinha uma promessa para Moisés e o povo dele. Deus tinha uma promessa para o povo. Deus, ele envia um anjo até Moisés e fala assim: ó, aonde você for, eu estarei à frente, e ninguém resistirá a vocês. E vocês terão uma terra que mana leite e mel. Fala para o seu irmão, provisão. E estar aqui hoje, nessa tarde, eu acho que todo mundo sacrificou algo. Está sendo difícil estar aqui? Para todo mundo é difícil estar aqui. Todo mundo sacrificou o seu tempo. Sacrificou seu tempo com a família, seu momento de descanso, trabalhou a semana toda. Todo mundo sacrificou algo para estar aqui. Inclusive a gente também. E por esse sacrifício, o Espírito Santo vem e transborda em nossas vidas. A gente acabou de cantar aqui, né? Até transbordar. E o que me chama a atenção nessa passagem é que o povo tinha uma terra para ser possuída. O povo tinha uma promessa que Deus estaria à frente deles. Teria uma terra de provisão que mana leite e mel. E mesmo assim, eles decidiram levantar outro Deus. Meu irmão, você tem noção de você andar no deserto e o seu calçado não se desgastar? Você tem noção do que é você estar andando no deserto e cair maná do céu, provisão, alimento do céu? E as sandálias não desgastavam. É como se você comprasse um tênis hoje e não acabasse nunca. E aonde Deus está, é assim que funciona. O maná não deixa de cair, a provisão não deixa de existir. Mas o que acontece com a gente hoje, a gente não valoriza a presença de Deus. A gente acha que Ele não está mais com a gente. E assim esse povo fez. Eles começaram a ver outros lugares, olhar para outras coisas, achando que Deus não estaria à frente. E olha só que interessante, né? Eu falo assim, que existia dois interessados aqui nessa história: Deus e Moisés. Repita comigo: Deus e Moisés. E o primeiro ponto dessa mensagem, que se eu posso pontuar algo, que preste atenção, Deus, ele promete uma terra para Moisés e para o povo. Ou seja, Deus ele era o maior interessado nisso. E Deus, ele promete uma terra para o povo, e o povo tem o objetivo de alcançar essa terra. Ou seja, tem dois interessados, Deus e Moisés, de levar esse povo até essa terra prometida. Só que o maior interesse de Deus, e aqui é o primeiro ponto, o objetivo de Deus, se você puder anotar e guardar isso no seu coração, o maior objetivo de Deus não era dar ao povo uma terra prometida. O maior objetivo de Deus era construir a sua presença no meio do povo. O maior objetivo de Deus não era dar uma terra prometida para o povo, era só uma isca. Ó, a terra prometida, vocês têm uma terra que vai manar leite e mel, você vai ter provisão. Mas o maior objetivo mesmo de Deus não era dar uma terra. O
O maior objetivo de Deus era construir a presença dele no meio do povo. E é isso que ele marcou com você aqui essa tarde. Não é uma terra prometida, não é a provisão, não é isso. É que o maior objetivo de Deus para marcar que vocês estejam aqui hoje é ele construir a presença dele no meio do povo. E o que é construir a presença dele no meio do povo? É relacionamento. Deus, ele queria ter relacionamento com o povo. A terra era só um meio para que isso acontecesse. É maná que vocês querem? Toma maná. É não ver as suas sandálias desgastar? Vocês não verão. Adiantou, gente? Adiantou para o povo isso? Mesmo assim eles fizeram o quê? Começaram a se prostituir, começaram a adorar outras coisas, mesmo tendo uma promessa. Meu irmão, não é a promessa, é o relacionamento com ele. Quem está entendendo, gente? Às vezes você vem para uma conferência dessa buscar promessa. É um lugar errado. Aqui você tem que buscar a presença, buscar o relacionamento. É você e ele. E o objetivo de Deus não era a terra prometida, mas construir, guarde isso, era construir a sua presença no meio do povo. Era fazer aquele povo ser conhecido não pelo povo da terra prometida, mas o povo de Deus. Quem está entendendo aqui, gente? Deus te trouxe aqui não para te prometer uma terra. Deus, ele te trouxe aqui para falar: eu estou à frente. Não faltará provisão. E era fazer daquele povo ser conhecido como o povo de Deus. É fazer aquele povo ser conhecido como aquele é o lugar aonde Deus está, aonde a presença de Deus está, eu quero estar. Né? Que eu quero falar algo para essa igreja, que as pessoas desse bairro, dessa rua, possam olhar e falar assim: eu quero estar no meio deles. Mas por que eu quero estar no meio deles? Não porque eles têm uma promessa, mas porque Deus está presente. Está entendendo, gente? Ah, nossa, eu quero estar lá naquela igreja. Nossa, olha que legal aqui. Não, eu quero estar lá porque o pastor Reginaldo é legal, porque o pastor Diego é legal. Não, eu quero estar lá porque lá existe um povo aonde Deus se faz presente. E ele está aqui, amém? Então o objetivo de Deus era construir um relacionamento com o povo. E Deus nos colocou dentro desse tabernáculo aqui essa tarde para construir a presença dele no nosso meio. E até o final dessa conferência, você não será mais o mesmo. Porque não é sobre a promessa, mas é sobre a presença. Consegue falar isso para o seu irmão feliz? Não é sobre a promessa, mas é sobre a presença. Seu irmão está feliz? Ele falou feliz? Porque às vezes se eu falar assim: poxa, você está aqui porque Deus tem um carro legal para você, talvez você sorriria. Mas se eu falar assim: ó, Deus está te dando uma chave de uma casa, fala para o seu irmão que Deus vai te dar. Não fala agora. Fala para o seu irmão aí que Deus vai te dar uma chave de uma casa. Você falaria muito mais feliz do que agora. Porque eu não estou falando sobre bens, eu estou falando sobre aquele que é o dono de tudo. E se você falar assim para o seu irmão: ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é um celular novo, não é uma rifa, não é que você ganhou um prêmio. A gente está falando do nosso resgatador, do nosso salvador. Então não é sobre as mãos dele, é sobre aquilo que ele entregou para nós. Tem gente que gosta de buscar. O povo era assim, gente. O povo buscava as mãos de Deus. Mas aquele que busca a presença de Deus é diferente. Era isso que Deus queria construir com o povo. Desde Moisés. E o que Moisés
ele falava para o Senhor, ele falava assim: Deus, eu te agradeço, né, pelo anjo, né, se você voltar, eu te agradeço pelo anjo que o Senhor enviará à frente. Eu te agradeço pela cidade que você vai me entregar, que mana leite e mel. Eu te agradeço pela prosperidade que o Senhor tem para nós. Mas eu não quero ser igual ao povo. Eu quero, olha só o tema lá no versículo 10, escrito: a renovação da aliança. Eu não quero o maná, eu sou grato por tudo isso, mas eu não quero ser igual ao povo. Aí ele fala assim para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos tire do deserto. Ele fala assim: é legal que o Senhor vai me mandar um anjo na frente. Eu sou grato pela promessa da terra que mana leite e mel. Eu sou grato pela prosperidade que o Senhor derramará sobre o povo. Mas eu quero te falar algo: se o Senhor não for conosco, não nos tire desse lugar, porque o Senhor está aqui presente. O Senhor manda maná, o Senhor manda, as sandálias não desgastam. Só que o povo não percebe, mas eu percebo. Se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Será que você transborda isso? Se a gente está até transbordar, independente do deserto que a gente passe, a gente fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu prefiro ficar aqui nesse deserto, com você aqui presente, do que eu estar numa terra que mana leite e mel e você não está conosco. E aí, o que você prefere? Estar numa terra que mana leite e mel sem a presença, ou estar no deserto com ele presente? Moisés, ele estava falando isso. Aonde não, fala para o seu irmão, aonde não existe a presença, existe escravidão. Aonde não existe a presença, existe escravidão. A escravidão não é um ambiente. A escravidão é onde Deus não está. Quem está entendendo? Às vezes a gente olha para o ambiente e fala assim: poxa, que ambiente, que difícil essa fase que nós estamos vivendo. Que difícil a minha vida, que dificuldade eu estou passando. Mas se você consegue ver Deus presente, meu irmão, Deus está ali. Na dificuldade, na alegria, na tristeza, Deus sempre está presente. Então a escravidão não é um ambiente, não é um espaço físico. A escravidão é onde Deus não está. E era isso que Moisés queria construir com o povo. Só que a gente desvia os olhares, né? A gente começa a olhar para outras coisas. A gente quer sair do deserto sem Deus presente. Quem está entendendo? Ele fala: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não se faz presente. E olha o que ele fala no versículo no 33. Agora vamos voltar a 1. O que acontece aqui? Eu li o 34 para você ver que mesmo assim o povo caiu, mesmo assim o povo desviou, mesmo com a promessa. E que promessa? Olha lá, volta um capítulo. Versículo 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não me acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. Diante de quem? Do povo?
diante de você. Farei passar toda a minha bondade diante de você, proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Aí a gente vai lá por 34. Olha o que acontece. Tudo bem que é dias, né? De um capítulo para o outro. Mas mesmo com a promessa, o povo se desvia. Mas Moisés, ele entendia: se o Senhor não for conosco, fala para o seu irmão, alguém precisa colocar na brecha. Você é o Moisés da tua família. Quem pode glorificar a Deus por isso? Não importa como eles estão, se eles estão se prostituindo, levantando altares, outros deuses, não importa. O que importa é o que ele fez no 33. Moisés, ele se colocou: se o Senhor não for conosco. Aí Deus olha para Moisés e fala: para Moisés, por você eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quem está entendendo aqui, gente? Mesmo o povo tendo uma promessa, uma terra que mana leite e mel, eles não entenderam que não era a terra. Moisés entendeu. Eles estavam focados na terra. Moisés estava focado na presença de Deus. Deus, se você não for comigo, não nos tire daqui. Quem vai falar isso? Se Deus não for conosco, que Deus não nos tire desse lugar aqui agora. O que Ele vai construir aqui no meio de vocês. Fala para o seu irmão: o destino não era a terra, era a presença. Era a presença, irmãos. Era a presença. Segundo ponto: Moisés não estava na busca da promessa, ele estava na busca da presença. Moisés, ele não estava atrás da promessa, se vai se cumprir ou não. Ele estava na busca da presença de Deus prometida, não da terra prometida. A gente inverte, né? O povo estava em busca da terra prometida. Moisés estava em busca da presença prometida. Pergunta para o seu irmão: você está na busca da terra prometida ou da presença prometida? Olha que Deus promete a Moisés. Fala assim: eu estarei à frente de vocês. Aí a Moisés já pegou a chave. Falou assim: então não é sobre a terra. E o povo atrás da terra prometida. E Moisés atrás do quê? Da presença prometida. Se o Senhor está conosco, eu vou. Eu quero ver a tua glória. Me mostra a tua glória. Aí Deus fala para ele: eu não posso mostrar. Tanto que se você for olhar para o Antigo Testamento, Moisés foi um dos homens que mais buscava assim a presença de Deus. Ele subia montes. Então ele buscava o quê? A presença prometida. Ou seja, contextualizando aqui para os nossos tempos, Deus não te promete bens, Deus não te promete coisas. Deus te prometeu a presença dele em nosso meio. Aí vem Jesus, se manifesta no meio do povo. Mesmo assim, o povo com a mesma doença do povo da terra prometida, buscando a terra prometida. Aí você vê o povo atrás de Jesus, buscando as curas prometidas, buscando milagres, buscando isso, buscando aquilo. Aí tinha os discípulos mais apaixonados, que quando via Jesus pregando as parábolas, eles chegavam até Jesus e falavam assim: Deus, Jesus, me explica aí o que você falou para o meio do povo. Me revela a palavra que você estava falando ali. Eu quero entender mais. Então, ou seja, tem gente que gosta de buscar as coisas prometidas. Aí Jesus, ele fala assim, até o Eibe estava falando ontem na nossa igreja. Jesus, ele chega nos discípulos, ele ressuscita e fala assim: é bom que eu vá, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Aí o Eibe pegou e falou assim: a Trindade, cada um deles tem a sua presença concentrada em um lugar.
A presença de Deus está num trono no céu. Ela está concentrada ali. Ah, pastor, por que você está falando isso? Como que Jesus ensinou a gente a orar? Pai nosso que está onde? Deus Pai está onde? No céu. Aí a palavra fala que o Filho, que Jesus está sentado aonde? Aonde? À direita. Ou seja, a presença dele é concentrada aonde? E o Espírito Santo? Deus tem um trono, Jesus está sentado à direita de Deus, o Espírito Santo está onde? Pergunta para o seu irmão, onde está o Espírito Santo? O pastor pegou. Aonde? É bom que eu vá, mas que ele desça. Aonde o Espírito Santo estava? Ele estava no céu, mas que ele... Aonde está o trono dele? Em nós. Em nós. Antes ele andava no meio do povo. Antes o povo não podia ter contato com a presença dele. Jesus ele morre, o véu se rasga de cima a baixo. Aí ele fala, é bom que eu vá, mas eu vou enviar o Consolador. E se ele está em nós, ele está aqui, amém? Amém? E o que Moisés ele estava falando aqui? Deus, eu não quero a promessa, eu não quero a terra prometida, eu quero a sua presença prometida. O destino não era a terra, o destino não era as promessas. O destino, fala para o seu irmão, nosso destino é a presença. Você pode glorificar a Deus por isso? Aplauda ao Senhor. É a presença. E existem 5 dimensões da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então a primeira dimensão da presença é a presença universal. O que é a presença universal? É ter esse entendimento que tudo existe, tudo existiu ou tudo existirá, Ele já existia antes de tudo. Todas as coisas subsistem por Ele. E a presença universal a gente chama da presença que chamamos da graça comum. O que é a graça comum? É a mentalidade que Deus está no início e no fim de todas as coisas. O eu sou está sempre conosco. Se você pegar qualquer pessoa na rua e parar ela, mesmo que ela não vá à igreja, se você perguntar para ela, o que é Deus? Ela vai responder. Deus, Ele é o Criador. Deus, Ele existe no início e no fim de todas as coisas. Deus está conosco. O povo, ele tinha essa consciência que Deus está conosco. É a presença universal, sabe? Todo mundo sabe que Ele está. Todo mundo sabe que Ele existe. É a primeira dimensão da presença. A segunda dimensão da presença é a presença através da habitação do Espírito Santo, que é aquela que nós estávamos falando aqui. Em Coríntios 3,16 diz assim: Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fala para o seu irmão, o Espírito de Deus habita em você. É a presença através da habitação do Espírito Santo. Essa aqui nem todo mundo já vai começar a ficar mais complexo, né? Ali, se você parar qualquer um na rua e falar, você sabe que Deus existe? Eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele está conosco. Ok, é a presença universal. Agora a presença da habitação do Espírito Santo é aquele entendimento que nós sabemos que Ele está dentro de nós. 2 Timóteo 1,14 fala assim: quanto ao bom depósito, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em nós.
É o derramar do Espírito Santo. É o Isaías 44:3, pois derramarei águas na terra sedenta e torrentes de terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. É o mover do Espírito Santo. É o que Marcos também fala em 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Falem para elas que eu quero habitar nelas. A todas as pessoas. Isso é levar o evangelho a todas as pessoas. Então essa é a presença que a gente tem a consciência que Ele habita em nós. É a segunda dimensão. Primeiro é a universal, que todo mundo sabe que Deus está entre nós. A segunda é a habitação do Espírito Santo de Deus, que Ele habita e mora em nós. É um mover, sabe? Sabe aquelas pessoas que gostam de mover? Eu amo mover. Quem não gosta de mover do Espírito Santo? Eu adoro o mover do Espírito Santo. Sabe aqueles cultos? Tem uns cultos lá que a gente não termina não. A gente dá a bênção apostólica e o pessoal fica lá. Fique, dá 9, 10. Fica lá na igreja. Já deu a bênção, uns pegam o carro, tá tudo bem. Outros continuam lá. E o louvor toca 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 músicas e não termina, e não para, e adora, e ora. Todo mundo gosta disso. Quem não gosta, gente? Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Só que tem a terceira dimensão, que é algo mais profundo. Que as pessoas falam que é a presença do encontro dos filhos. Nem todo mundo tem a consciência que Deus habita em nós, mas nem todo mundo tem a consciência que todos nós somos filhos. E o que Deus está fazendo aqui? O encontro de filhos. Filhos e filhas. Olha para o seu irmão aí. É um filho, é uma filha de Deus. A presença de Deus, ela se manifesta no encontro dos filhos. Dos filhos e das filhas. É a dimensão quando os filhos se encontram, ele se faz presente. Aonde está isso, pastor? Mateus 18:20. Pois aonde se reunirem 2 e 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Meu irmão, olha que coisa linda. Por isso que a presença universal. Todo mundo sabe que Deus existe. A presença que a gente tem a consciência que nós somos a habitação do Espírito. É algo mais do que individualizado ali. Mas aonde Deus mais se faz presente é no encontro dos filhos. Aonde eu sou morada, Ele é morada, a gente se encontra junto à potência que fica. Meu irmão, é lindo a gente sentir a presença de Deus no quarto, chorar sozinho. Cara, eu amo também isso. Eu chamo de lugar secreto. Os meus devocionais. Mas aonde eu sou mais impactado é no relacionamento do encontro de filhos na igreja. Aí a gente vê o evangelho aí sendo ministrado, um falso evangelho, né? Que os falsos profetas falando que não tem por que ter mais a igreja, que eu adoro a Deus na minha própria casa, principalmente após a pandemia. Eu não preciso da igreja. Para que eu vou para a igreja? Para olhar para o irmão com a cara de limão, para olhar aquela irmã mal-humorada, fofoqueira. Eu não vou mais para a igreja porque tem aquele pastor que fica fazendo isso, aquilo. Eu não vou mais para a igreja, eu não quero ir mais para a igreja. Eu ligo aqui o meu pastor no YouTube e adoro a Deus. Põe a mensagem que eu quero ouvir, qualquer uma ali, né? Eu ponho a mensagem que eu gostaria de ouvir, então eu procuro lá, Deus de promessa. Aí eu vi lá no YouTube. Aí você começa, eu sou o centro, né? Você é o centro. Aí você põe lá, eu sou o centro de Deus. Aí você olha e fala, nossa, Deus me amou tanto que eu me tornei o centro das coisas. Aí você ouve esse tipo de mensagem e fala, nossa, que legal, cara, eu sou o centro. Então quer dizer que eu sou o centro da vontade de Deus? E tem gente que entra nisso, sabia? Não, você é o cara, você é a mulher, você é o centro.
Aí vai sendo pastoreada pelo pastor YouTube. Né? O pastor influencer, que tinha, sei lá, 1 milhão de seguidor, abre uma igreja. O pastor que... Os falsos profetas, tá, gente? As profecias do TikTok. Tem gente que fala, não vou na igreja, vou ficar vendo aqui, ó, deitado na minha cama, as profecias do TikTok. Meu irmão, é tão fácil te enrolar, gente. É fácil enrolar vocês. Mas como a gente foi ministrado ontem, mas não é fácil enrolar quem está preso aqui, ó. Aqui o Espírito Santo está, aqui ele fala. Ah, o pastor está mentindo. Gente, a gente vê tanta coisa. A gente que está em tempo integral na igreja, gente, a gente vê cada coisa. Cada coisa. Que igreja hoje não tem Facebook e Instagram? Qual igreja que não tem? Todas têm. Quem nunca curtiu uma foto, alguma coisa da sua igreja? Todo mundo já curtiu. Aí é tão fácil eu trazer uma profecia aqui. Entro no Instagram da igreja, Torre Forte. Aí vejo lá quem curtiu, vejo se você está na foto, vejo o seu nome, já chega aqui. Aqui tem fulano de tal. Nossa, Aí eu olhei lá no seu Facebook, no seu Instagram, que você não está bem. Sua mãe faleceu. Você perdeu sua mãe. Nossa, ele falou comigo. Nem me conhece. É os profetas do TikTok, gente. Né? Profeta do Pix. Faz o Pix que eu te entrego a profecia. Quem já viu isso aí? Aí tem gente que olha para mim e fala, para que eu vou na igreja? Eu tenho tudo aqui. Não tem. Eu vou te falar o que você não tem. A terceira dimensão da presença, o encontro dos filhos. O encontro dos filhos. Isso aqui, ó. Isso aqui você não tem, ó. Olha pro lado aí, ó. Isso aqui você não tem. É ferro afiando ferro, é perdão sendo liberado, é a gente aprendendo um com o outro, as minhas limitações eu encontro na potência do meu outro irmão que está aqui do lado, a minha diferença é a potência do meu irmão, a minha dificuldade é a qualidade do outro. Isso aqui você não vai ter no TikTok não, irmão, e nem no seu pastor do YouTube. Você vai ter no seu pastor que está aqui, ó, todo dia, ministrando, falando de Deus para você, visitando a sua família. Manda uma mensagem lá pro pastor do Pix. Pastor, vem fazer uma visita aqui na minha casa. Se ele vai, vai. Fica esperando lá. E o povo, depois da pandemia, ficou, sei lá, perdeu o encontro dos filhos, sabe? Pois aonde se reunirem 2 ou 3. Aí a gente está com o celular na mão sozinho, o cara do outro lado, e a gente... Nossa, olha, ele sabe meu nome. Claro, ele viu que você entrou. E outra coisa que você não tem é a quarta dimensão também. Além do encontro de filhos, é a presença manifesta em adoração. Fala para o seu irmão, Deus se manifesta em meio aos louvores. A palavra tem várias coisas que fala assim, quando nos reunimos em adoração conjunta, atraímos a presença de Deus. Quando Jesus ele vai, desce o Consolador, ele fala assim, ó, em Atos, fiquem aqui, em Jerusalém, até que do alto vem o quê? A presença, o poder. Fiquem aqui. Eles ficaram fazendo o que, pastor? Adorando, cara. O encontro de filhos em adoração. Isso o YouTube não vai te dar. Fala, irmão, adoração é sacrifício. E eu vou encerrar aqui já. A quinta dimensão é a presença manifesta.
que a gente fala de Shekinah. Shekinah, na tradução do hebraico, ela significa a habitação e a presença de Deus no meio dos filhos. Para alguns teólogos, fala que a tradução de Shekinah mais próxima é a glória de Deus manifesta. Quando a presença manifesta no real, que isso aqui é uma realidade. Fala para o irmão, nós estamos numa realidade. Qual que é a realidade que nós estamos aqui? Eu, pastor Diego, estou na igreja Torre Forte Tolstói, com os meus irmãos, filhos de Deus, no encontro de filhos. Isso é uma realidade, é um ambiente sendo construído. Aí ele vem na nossa realidade com o seu sobrenatural. Aí a presença manifesta, o Shekinah. A presença real manifesta. Ela manifesta na realidade. É onde a gente consegue ver, sentir a presença de Deus. Essa é a quinta dimensão. E a quinta dimensão da Shekinah, da presença dele, é onde se originou os grandes avivamentos. Como começou os grandes avivamentos? Quando começou o avivamento na Rua Azusa? No encontro de quem? De filhos. E ali eles começaram a fazer o quê? A adorar. Aí o que aconteceu? A presença se manifesta na realidade dos filhos. Primeira Reis, capítulo 8, do 10 a 11, diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Versículo 11: E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Presença manifesta. E esse será o seu destino até o final do dia. Deus irá manifestar a sua Shekinah nesse tabernáculo, nessa igreja. Eu amo avivamento. Eu quero profetizar um avivamento nesse lugar aqui. E olha só a palavra avivamento. Avivar. Se precisa avivar, algo morreu. Você pode ter entrado aqui desanimado, frio, mas o que a gente tem que reconhecer é que algo precisa avivar novamente. Se tem uma coisa que Deus ele nunca nega, é a sua presença. Ele pode negar diversas coisas. Ele pode negar uma oração sua. Deus me dá isso. Ele fala não. Deus, por que você não me abre uma porta de emprego? Ele fala, não vou abrir. Deus, sei lá, toca na minha sogra. Ele fala, não. Deus, me tira desse lugar, me tira dessa empresa, me tira do meio, porque eu nasci no meio dessa família, me tira daqui. Aí ele fala, não, Jonas. Ele pode falar não para você, mas uma coisa que ele não vai falar não, é quando você pegar, dobrar seus joelhos e falar, Deus, manifesta a sua presença. Deus, me tire tudo. O que Davi falou? Deus, me tire tudo. Me tire a coroa, me tire o poder, me tire tudo. Só não me tire a sua. Deus nega a presença dele para alguém? Não. Qual que é o foco de nós estarmos aqui? Então isso ele não vai negar. Não, você não entendeu. O que você veio buscar aqui, a sua intenção é a presença dele? A sua intenção é a presença dele? Ele não vai negar. Não, você não está entendendo.
Se a sua intenção realmente for a presença dele, que ele toque na sua frieza, que ele toque na sua incredulidade, que ele toque na sua falta de fé, que ele avive o seu coração, é só a presença faz isso. E isso ele não vai negar. Uma coisa que nós não podemos falar para Jesus no dia que nós nos encontrar com ele, e quando ele for julgar a gente, é falar assim: Deus, você nunca esteve presente. Isso a gente não pode falar para ele. Uma coisa que nós nunca vamos poder falar para Deus é olhar para ele e falar assim: Deus, sabe por que eu não resisti ao pecado? Sabe por quê? Sabe por que eu não mudei? Sabe por que eu não fui transformado? Porque você não se fez presente. Se você tivesse presente, eu teria mudado. Aí ele vai olhar para nós e vai falar assim: eu sempre estive presente, eu nunca neguei a minha presença, só que você não percebeu, você estava atrás da terra prometida. Então, com muita dor no coração, ou você acha que Deus vai falar isso sorrindo para você? Afasta-se de mim, eu não te conheço. E esse não te conheço, não é porque ele não estava presente, é porque você não quis a presença. Quem está entendendo, gente? Por isso que ele vai falar: ó, afasta de mim, eu não te conheço. Mas triste, porque assim, eu me fiz presente o tempo todo e você não quis me conhecer. Fala pro seu irmão: Deus, ele pode te negar algumas coisas, mas ele não vai negar a presença dele. Ele nunca negará a sua presença. E Deus derramará a sua Shekinah aqui. Você pode se frustrar com algumas coisas. Sabe por que você se frustra? Sabe por que nós ainda nos frustramos com algumas coisas? Porque Jesus ainda não é suficiente. Por isso que nós nos frustramos. O dia que ele for suficiente nas nossas vidas, nós não nos frustraremos mais. Nós nos frustramos com pessoas. Um dia você vai se frustrar comigo. Um dia eu vou te frustrar. Mas se eu te frustrar e você falar assim: ah, quer saber? Não quero mais saber de Deus, porque o pastor Diego não deu a paz do Senhor para mim quando entrou na igreja. Como pode um pastor não dar a paz? Eu vou te frustrar. E se eu te frustrei, é porque Jesus não é o suficiente para você. Porque quem morreu por ele, por você, foi ele, não fui eu. Tem irmãos assim, sabia? Nossa, o pastor arrogante, o pastor nem deu paz. Irmão, se é a minha paz que te salva, você está no lugar errado. O que te salva é a paz do nosso Redentor, do nosso Salvador. E eu estou aqui falho com minhas falhas, junto com você, para adorar a Ele como filho. E a sua presença se manifesta entre nós. Quem está entendendo, gente? Ai, estou frustrado, porque Jesus não é suficiente. Me frustrei no emprego. O seu emprego era o seu suficiente. Porque quando a gente é demitido, a gente sabe que a gente tem Jesus. Fala assim: ele fechou uma, tem outra melhor. Quem está entendendo, gente? Fala para o seu irmão: sua vida não pode estar centralizada no secundário, mas na presença. O que era o secundário? A terra. Por que, pastor, a terra é secundária? Quando você morrer, você leva ela? A gente fica preso nisso. A gente
fica preso na terra prometida, a gente fica preso na terra que mana leite e mel. Por que a gente fica preso? Porque a gente acha que merece algo. Então a gente merecia a terra, eu merecia isso. Ah, Deus, eu te entreguei tanto. Olha quantas vezes eu varri o templo da igreja. Eu merecia isso. Eu merecia a provisão, eu merecia o maná, um tempo de Canaã. Aí Deus, ele olha para nós e fala: não merecia nada. Tudo que eu te dou é pela graça. Então, pela graça, eu não negarei a minha presença. E a gente é preso, né, na terra. A gente fica preso ali. Isso aqui é meu. Pessoas presas no ministério. Tipo, você só vem para a igreja porque está escalado. É movimentado pela escala. A escala ministerial, a diaconia, a recepção, o louvor, a pregação, o microfone, é a terra prometida. Será que para você que serve em algum ministério, o ministério não virou a sua terra prometida? E se Deus te tirar o seu ministério, você vai preferir o quê? Se o pastor chegar em você e falar assim: ó, não quero que você faça mais isso, o que você vai sair batendo o pé? Falou isso lá na igreja para os nossos pastores. Falou assim: gente, me tirem tudo. Quer o meu lugar? Está aqui. Faz a assembleia, é seu. Só não me tire a presença. Só isso. Deixa eu aqui. Tem gente que se tirar da escala não vem mais na igreja. Tem gente que se tirar a palavra líder da frente, não vem mais. Tem gente que se tirar o cargo pastor, meu irmão, pastor não é um cargo. Eu não preciso ser pastor aqui na sua frente. Eu sou pastor porque eu sou apaixonado pela presença e pela graça. Ele deixou eu auxiliar ele nesse sentido, porque quem é o sumo pastor é ele, eu sou só o auxiliar. Quem colocou eu como presidente foi uma ata. Mas lá na igreja, irmão, eu não sou presidente. Nem quero ser. Quem quiser, quero ser conhecido pela presença, sabe? Então, ali está um cara que carregava a presença. E quem carrega a presença arrebanha. Não precisa ficar brigando. Tem gente que a única terra que tem é um microfone. Tira o microfone para ver. É a promessa. Ah, Deus falou que eu vou pregar para multidões. Então isso aqui é a minha terra. Tira eu dela. Queria que vocês colocassem de pé.